Podem sentar um pouquinho. Estamos já no segundo domingo de preparação para a Quaresma. Hoje é o domingo da 60ª. Depois, em breve, teremos já o início da Quaresma com a quarta-feira de cinzas. São Luís, rei de França, pouco antes de morrer, ele morreu numa cruzada e morreu lá no norte da África, já cansado, com fome e doente. Uma peste havia tomado conta do exército. Ele, antes de morrer, chamou o seu filho e, deitado na areia, ele dizia para o seu filho, Filipe, depois o seu sucessor: escuta a palavra de Deus e a retém no teu coração. Aquele testamento último de São Luís mostrava um homem que profundamente religioso e que tinha uma grande intimidade com Deus e que tinha bebido essa intimidade primeiro ao ouvir, contemplar, acolher e vivenciar a palavra de Deus. E Jesus, quando fala da palavra de Deus, em alguns momentos, em um certo momento, ele diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Hoje, na parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus fala de um semeador que semeia uma semente. Saiu o semeador a semear a sua semente. Esse semeador é Ele mesmo, o próprio Cristo. E a semente, ele explica bem, é a palavra de Deus. E é Ele quem diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. De modo que a nossa bem-aventurança vai estar ao ouvirmos essa palavra e, a partir daí, colocarmos em prática na nossa vida. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem um sentido geral. Primeiro, a palavra é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. Mas aqui queremos falar da palavra de Deus revelada. Diz São Paulo: Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento, e por último falou pelo seu Filho. A palavra de Deus é a participação de Deus que, por iniciativa sua, entra na vida da humanidade e se dirige a ela e se entretém com ela numa relação de amizade e numa relação de amor, para iluminá-la e conduzi-la a Ele. Diz São Gregório Magno que a palavra de Deus é como uma carta que Deus envia para a humanidade. Deus se dirige pessoalmente aos homens para estar com eles e falar com eles. O contato com esta palavra de Deus é o contato do diálogo nosso com Ele. Falamos pela oração e Deus nos fala pela sua palavra. A palavra de Deus, diz Santo Ambrósio, é a substância vital da nossa alma. Não há nada que possa fazer viver o homem fora da palavra de Deus. É tão importante essa palavra que sem ela o homem não tem luz para se deixar, para que o conduza. Por isso diz o salmista Davi: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é fonte pura da vida espiritual, nos diz um Santo Padre. Por isso devemos estar sempre atentos a esta palavra, não só para ler, mas para escutar, para meditar. E como vem esta palavra?
Esta palavra vem primeiro pela pregação da igreja, porque nós não somos como os protestantes que simplesmente pegam a Bíblia e leem a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura e interpretam da sua maneira. A palavra de Deus escrita, ela vem sempre junto com a tradição, e há uma relação íntima entre palavra escrita ou Sagrada Escritura e tradição. Mas Sagrada Escritura e tradição são nos transmitidas pela pregação da igreja, através do seu magistério. Portanto, o contato com a palavra de Deus é um contato também com o magistério da igreja, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz essa palavra e nos ensina o caminho a seguir. Por isso não se pode querer ter contato com a palavra de Deus sem ter contato com a pregação da igreja através do seu magistério. Porque a igreja, diz o próprio São Paulo, é coluna e fundamento da verdade. A igreja é quem nos indica o caminho, evidentemente, trazendo para nós esta palavra escrita e a tradição. Portanto, qualquer contato com a palavra de Deus tem que ser um contato com o magistério da igreja. Afinal, é o próprio magistério da igreja quem nos diz que aquela palavra é palavra de Deus. No decorrer da história, muitos textos foram escritos sobre Deus, sobre a vida de Jesus, por exemplo, mas é a igreja que, guiada pelo Espírito Santo, que em seu magistério diz: isto aqui é um livro inspirado, este livro aqui foi escrito pelo Espírito Santo, este livro faz parte do que se chama de cânon da Sagrada Escritura, ou cânon da Palavra de Deus. E quem trouxe isso para nós foi a igreja. Quem diz que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus é a igreja. Quem diz que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas é a igreja. Por isso, quando aqueles que se separam da igreja levam a Sagrada Escritura, levam também esta dívida, e eles não reconhecem, muitas vezes atacam, mas levam essa dívida. Nós só temos a Sagrada Escritura porque a igreja nos trouxe, e a igreja católica, apostólica romana nos diz: isto aqui é um texto sagrado. Por isso, qualquer contato, repito, com a palavra de Deus escrita, com as Sagradas Escrituras, é um contato sempre com aquilo que a igreja ensina. Não pode haver pregação da igreja que não tenha fundamento na Sagrada Escritura e na tradição. Por isso, o compromisso da igreja de pregar o Evangelho. A palavra de Deus vem também através do catecismo, que tem um resumo de tudo aquilo que nós devemos crer, fazer e viver para alcançarmos a vida eterna. Está tudo ali resumido no catecismo. E foram vários os catecismos que a igreja, inspirada e guiada pelo Espírito Santo, nos trouxe, sempre fundados, os catecismos, na palavra de Deus escrita, na Sagrada Escritura e na tradição. A palavra de Deus também nos vem através da liturgia. Estamos aqui ouvindo essa palavra, acabamos de ouvir uma leitura da Epístola de São Paulo, do Evangelho. É o primeiro alimento que a igreja dá para todos nós, quando nós começamos a Santa Missa, porque Cristo, instituindo a Eucaristia, Ele instituiu os elementos essenciais da última ceia. Tomando pão e vinho, Ele, pelas suas palavras consecratórias, torna pão e vinho no seu corpo e no seu sangue. Mas depois da história da liturgia, nós vemos desde o início os apóstolos, antes de colocar em prática esse mandato de Cristo principal, havia sempre leituras, orações, pregações. Quer dizer, a palavra vinha primeiro alimentar e preparar para o momento sacramental. Por isso a igreja costuma dizer que há esses dois alimentos. O primeiro alimento de todos nós da Santa Missa é o alimento da palavra, que deve ser tido com muita atenção e deve ser recebido, acolhido.
para alimentar. E não é só alimentar o intelecto, mas alimentar a própria vida. E depois, alimentados com a palavra de Deus, nós vamos nos alimentar com o próprio Cristo, real, presente, real e substancialmente na Eucaristia. De modo que a Sagrada Escritura, ela vai trazer para nós, através da liturgia, esse alimento, porque a palavra de Deus alimenta. A palavra de Deus vem também através da leitura pessoal, e que cada um deve fazer. Todos nós devemos ter esse contato com a Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, para que assim possamos diariamente termos esse contato com tudo aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que Jesus faz, com o rosto de Jesus lá na Sagrada Escritura. Todos nós deveríamos, de manhã cedo, quem tem condição, evidente, antes das ações diárias, ter uma leitura dessa palavra, mesmo que seja ali um versículo que seja um inspirador para a sua vida. É o alimento espiritual que nós temos que ter. Santa Teresa, Santa Teresinha, sempre dizia que é na palavra de Deus que ela encontrava tudo o que era necessário para a sua alma. E como ela lia, meditava a palavra de Deus. Mas quais devem ser as nossas atitudes para com essa palavra? Primeiro, devemos acolher. Acolhei com docilidade a palavra semeada em vós, nos diz o apóstolo São Tiago. Depois, contemplar a palavra. Contemplar a palavra de Deus é contemplar a Cristo, como diz o próprio São Tiago, no espelho da própria vida. São Paulo compara aquele que ouve a palavra de Deus e contempla como se estivesse diante de um espelho. E contemplando Jesus nesse espelho, contempla também a sua própria vida. E se compara: quem sou eu diante de Cristo? Quem sou eu com relação a Jesus Cristo? Quem sou eu na minha vida, tendo Jesus como modelo? Eu tenho que ser como Jesus. E Santo Agostinho diz que nós devemos contemplar essa palavra, meditar essa palavra, mastigar essa palavra e pensar esta palavra, um termo assim meio estranho para nós, mas pensar no coração e descobrir-se em relação a essa palavra de Deus, porque ela penetra e deve penetrar até as fronteiras interiores de nós. E São Gregório, como eu disse, fala que é essa carta que eu devo ler sempre, essa carta de Deus onipotente, a sua criatura. E a contemplação da palavra de Deus nos proporciona um conhecimento que nos faz avançar na vida espiritual. E como diz Santo Agostinho, contemplando a palavra de Deus, eu conheço a Deus e eu me conheço. E ele faz uma oração ao Senhor: que eu me conheça a mim e que eu te conheça a ti, nesta palavra. A mim para me humilhar e a ti para te amar. Santo Agostinho. Daí a importância desse contato nosso com a palavra de Deus, como alimento diário. Nem todo mundo pode ter missa todos os dias, mas pode todos os dias ter esse contato com a palavra de Deus. Repetindo: acolher, meditar, guardar no coração, como aconselhou São Luís a seu filho Filipe. Mas muitas vezes essa palavra vem e ela encontra obstáculos na nossa vida. E Jesus fala desses obstáculos. E quando ele conta a parábola do semeador, comentando São João Crisóstomo essa parábola, ele diz que Jesus quer animar os apóstolos diante das vicissitudes que eles encontrarão na pregação da palavra, porque parece que o semeador foi semeando e a palavra foi perdida.
É verdade que quantas pregações nós fazemos na igreja, quantas vezes nós ouvimos essa palavra. Quem vai à missa todos os domingos teve pelo menos 50 vezes ouviu essa palavra. Vocês ouviram 50 epístolas e 50 evangelhos e 50 pregações, com muita paciência de ouvir o padre, mas ouviram. E como essa palavra penetrou no coração de vocês? O que mudou na vida de vocês diante dessa palavra? Como vocês reagiram? Que obstáculos vocês colocaram? Ou nós colocamos, eu me ponho junto. E Jesus nos diz esses obstáculos quais são? Nessa parábola que ouvimos. Primeiro obstáculo é a distração. Acolher a palavra de Deus com entusiasmo, muito bonito, gostei da missa, gostei da homilia, ótimo, muito bom, mas e da porta para fora, me esqueci da homilia, me esqueci daquilo que eu aprendi, não coloquei em prática. Foi um entusiasmo muito grande, né? A gente vê às vezes as grandes pregações. Aqui, graças a Deus, ninguém faz, e não quero que faça, se fizer eu vou mandar parar, mas as pessoas às vezes aplaudem, e fica naquele momento ali, e depois, acabou-se, passou. São aqueles superficiais, distraídos, que a palavra não deita raízes na sua vida, né? Escutam, e depois nada fica. Como disse São Tiago, vai, olha-se no espelho e depois se esquece de como era. Outro obstáculo são as inconstâncias. As preocupações da vida são tantas que a pessoa tem contato com a palavra de Deus, mas a pessoa é tão inconstante, e assim como teve contato com aquela palavra, tem contato com outras coisas, e as outras coisas terminam substituindo a palavra de Deus. Então ela não vai deitar raízes, porque a pessoa é inconstante, gosta de novidades, tudo novo. E é uma preocupação que a igreja tem, né? Por isso todos os anos repete as leituras, porque essas pessoas são constantes, são inconstantes. Então essa nossa inconstância, às vezes temos épocas na vida de tanto fervor, né? Aí vem um probleminha, vem uma dificuldade, e a pessoa vai perdendo aquele entusiasmo, né? É inconstância, né? O homem hoje é muito inconstante. Dois problemas muito sérios, né? A impulsividade e a inconstância do homem moderno, né? Impulsividade e inconstância. E a palavra de Deus vem e não deita raízes, não mexe com a vida. Um terceiro obstáculo que Jesus coloca são as paixões desordenadas. A palavra de Deus vem, a pessoa gosta, acha muito bom, realmente está certo, tem que fazer assim, mas tem alguma coisa que trava. Essa coisa que trava pode ser o seu orgulho, pode ser a sua preocupação demasiada com uma coisa que tem, pode ser uma situação de pecado, uma relação que não quer deixar, enfim, qualquer coisa que trava, e um pecado, uma paixão desordenada que impede. É tudo muito bonito, eu admiro muito quem faz, mas não é para mim. É um obstáculo. E é claro que essa palavra não vai dar fruto, porque você simplesmente fechou a porta para dar fruto. Como é que eu quero que a terra se molhe se eu coloco um anteparo em cima? Assim é a terra do meu coração. Por isso é muito importante nós tirarmos todo esse obstáculo e nos abrirmos para a palavra de Deus. A Sagrada Escritura compara no Antigo Testamento, falando da palavra de Deus, diz: abre a boca que eu come esse livro. Come esse livro. É para comer, para se alimentar dele, da palavra de Deus. Ultimamente tem se colocado muito, trazendo, né, da sua origem monástica, antiga, né,
a chamada Léxio Divina, que é uma maneira simples, né, de orar com a palavra de Deus, que consiste basicamente em 4 momentos, né? Na Léxio, na Meditatio, na Oratio e na Contemplatio. Na Léxio, pega lá um texto de Sagrada Escritura, né, e lê. Não lê muita coisa, né? Mas lê aquele trechinho. Lê uma vez, 2 vezes, rumina, para diante daquela palavra que mais chama atenção. Esse é o primeiro passo, né? Léxio, vou ler. Depois vou meditar. O que essa palavra aqui me indica, né? O que essa palavra diz, eu li. O que essa palavra me indica, né? Como é que isso aqui pode mexer nas entrelinhas? O que é que tem isso aqui para a minha vida? Depois eu vou falar com Deus sobre aquele assunto que eu estou tratando ali nessa leitura. Aí é uma oração, é a palavra de Deus como oração, e vai tratar com Deus dentro do assunto que Ele mesmo colocou ali, que é o que está escrito. E uma vez que leu, meditou e falou com Deus, ali você vai contemplar. Aí fica quietinho, em silêncio, e contempla aquela palavra, contempla uma cena evangélica, contempla, fica quieto. Isso se chama Léxio Divina. E saindo dali, isso você pode fazer em 20 minutos, talvez mais um pouco ou menos, mas saindo dali, você vai colocar em prática aquilo que você meditou, aquilo que Deus inspirou, evidentemente pela graça, e vai colocar em prática. É o alimento seu diário. É a chamada Léxio Divina, tão querida dos monges, né? Sobretudo no início e da plena Idade Média, e hoje em muitos lugares restaurada. A palavra de Deus, diz São Gregório, só se entende verdadeiramente quando se começa a praticá-la. Então é esse contato com a palavra de Deus e este alimentar-se desta palavra de Deus. E notem que eu tenho falado aqui, fundamentado tudo naquilo que diz a Sagrada Escritura e a tradição, em comunhão com o magistério. Não vamos pegar a palavra de Deus como pegam os protestantes. Mas nós corremos aí 2 riscos. O primeiro risco é pegar a palavra de Deus só para estudar. Então veja a exegese, veja de modo muito impessoal. Aqui eu sou um técnico da palavra de Deus, não é para isso. Ou posso correr o risco contrário, que é o risco do fundamentalismo bíblico, que muitos protestantes têm, né? Pegar tudo ao pé da letra. Vai lá e mata 1000 e você vai lá e mata 1000. Vai lá e vê lá, por exemplo, Jacó com 4 mulheres e você acha que está escrito, vou lá e faço. Ou então, tem certas coisas que são próprias, tem que ter a interpretação correta, né? Uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo Testamento. Evidentemente, a palavra de Deus é para viver. Então, preciso ter esse cuidado de não cair nesse fundamentalismo que cai, em geral, muitas seitas protestantes. Então, são 2 cuidados que a gente tem que ter. Mas é importante, e é por isso que a igreja hoje coloca essa parábola, para dizer que o reino de Deus, que Deus nos traz, ele é semeado por essa palavra. Semeia. E brota do lado aberto de Cristo, mas Cristo manda que semeie. Por isso, Ele dá o mandato, ide e pregai. Pregai o quê? A palavra. Ide e semeai a palavra. E a partir daí, o reino de Deus vai sendo anunciado e vai sendo vivenciado de acordo com o que cada um recebeu e colocou em prática. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que foi a Virgem que escutou esta palavra, e ao escutar ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.